Dentro de 5 segundos, formação de rede. Oito horas 10 minutos, já estamos em rede. Na Câmara dos Deputados, por 367 votos, decidiram pela admissibilidade do impedimento, o impeachment, e 137 contrários, além de 7 abstenções e 2 ausências. O resultado autoriza o encaminhamento do pedido de impedimento da presidente Dilma Rousseff para o Senado da República. Nessa casa, uma comissão especial será formada e o relatório aprovado pelo colegiado será votado em plenário. Nessa fase, os senadores decidirão, por maioria simples, se o processo do impeachment será instaurado. Caso o processo seja aberto, a presidente Dilma Rousseff será afastada por até 180 dias e o vice-presidente assume. Detalhe, também, se os senadores recusarem, o pedido de impeachment será arquivado. Sobre esse momento importante que a história do Brasil está impondo, será o tema do nosso debate, transmitido pelas emissoras de rádio da EBC. Nacional Brasília, Nacional Rio, MEC AM Rio, Nacional da Amazônia em ondas curtas e Nacional do Alto Solimões. Já temos os entrevistados, conosco os quais estaremos apresentando em instantes. Primeiro vamos trazer os âncoras que estarão também debatendo este assunto com os convidados. Chego então no Marco Aurélio, na MEC AM Rio de Janeiro. Marco, bom dia. Bom dia, Walter. Bom dia, ouvintes. Depois da nossa maratona, e como é bom fazer rádio deste jeito, né? Nós fizemos ontem uma cobertura e aqui o meu elogio para toda a grande equipe da EBC, repórteres, produtores, gerentes, coordenadores, apresentadores, uma cobertura intensa desde as primeiras horas do domingo e até a decisão final sobre a abertura do processo de impeachment. Estávamos aqui na ancoragem, justamente eu, Dylan Araújo e o Luciano Barroso, e eu e Dylan já estamos de volta aqui desde cedinho, né? Porque é a nossa missão, o nosso compromisso em fazer radiodifusão pública de qualidade. Então, Walter, estamos a postos e os entrevistados que estão na linha pelo Rio de Janeiro também, tá bom? Tá certo. E daqui a pouco chegamos no Dylan então, né, ô Marco? Ele já está aqui ao nosso lado também. Ah, já está? Então vamos cumprimentar o Dylan. Bom dia, Dylan. Bom dia. Muito bom dia, Walter Lima. Muito bom dia, Marco Aurélio. E todos os ouvintes dessa rede de rádios públicas. A gente acompanhando toda a votação do plenário da Câmara dos Deputados até o fim da noite de ontem. Como disse o Marco Aurélio, já estamos a postos, é claro, para poder discutir toda a repercussão, não só do que aconteceu ontem, mas ainda pensarmos juntos aqui com os nossos convidados e com os ouvintes o que deve acontecer daqui para frente, nesse momento importante, histórico, pelo qual passa o nosso país. É com você, Walter. Perfeito. E a gente aproveita para pedir aos nossos entrevistados, se possível, 2 minutos para cada indagação, para que possamos, com os 4 convidados, ter aí um melhor e maior proveito aí nas suas respostas, né? Sempre, com certeza, sempre serão brilhantes. Então, pediria aos nossos entrevistados, se possível, 2 minutos para a resposta de cada uma das indagações. Vamos, então, agora cumprimentar os nossos convidados. Professor Leonardo Barreto, que é doutor em Ciências Políticas pela UNB e professor do Centro Universitário de Brasília. Muito bom dia, professor Leonardo. Bom dia a todos. É um prazer estar conversando com vocês. Professor Antônio Flávio Testa, sociólogo, cientista político, também professor da UNB. Muito obrigado pela atenção e bom dia, professor Testa. Bom dia, Walter. Bom dia também aos companheiros e a todos os ouvintes. Seus convidados, aliás, os nossos convidados também no Rio, com o Dylan e também com o Marco Aurélio. Marco. Perfeitamente, Walter. Eu faço aqui, então, o início dessas honras da casa aqui pelo Rio de Janeiro, cumprimentando Ademar Mineiro, economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, portanto, economista do Diese, que vai poder trazer para a gente também um viés, uma análise sobre como fica, no ponto de vista dele, o cenário, o panorama em relação aos direitos dos trabalhadores, os direitos trabalhistas a partir de agora. Ademar Mineiro, bom dia. Bom dia, Marco Aurélio, bom dia, Dylan, Walter e aos ouvintes da rede. Dylan Araújo apresenta o nosso outro entrevistado. Também participa dessa conversa pelas rádios aqui do Rio de Janeiro o Guilherme Simões Reis. Ele é professor de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Muito bom dia, professor Guilherme.
Bom dia, Dylan. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, ouvintes. É uma pena estar falando com vocês num dia tão triste para a democracia brasileira, mas vamos lá, vamos conversar. O professor Guilherme já deu um tom da análise que ele deve trazer para a gente daqui a pouco da votação do plenário na Câmara dos Deputados. Walter, é com você. Perfeito, eu já encaminho então a mesma pergunta aos dois convidados apresentados inicialmente, professor Leonardo e professor Flávio Testa, começando com o senhor professor Leonardo, perguntando o placar de 367 votos favoráveis ao impeachment contra 137, 7 abstenções e 2 ausências. Quer dizer, esse placar pode produzir alguma influência nos votos dos 81 senadores pela admissibilidade no Senado, por exemplo, professor Leonardo? Olha, Walter, facilita, né? Esse processo de impeachment, ele é muito diferente daquele que aconteceu com Fernando Collor, quando havia um consenso, né, a respeito da necessidade da retirada dele. Esse processo que a gente viveu, ele teve mais cara de eleição indireta, né, com dois polos políticos fazendo suas ofertas em busca da vitória na votação de ontem. Então, a votação expressiva é um sinal para o Senado, né, de um consenso dentro do Congresso Nacional a respeito da opção por Michel Temer. Então eu imagino que é um indicador importante e que certamente vai pressionar a decisão do Senado. Pois não. Professor Testa, a mesma pergunta também para o senhor. Eu concordo com o professor Leonardo. Eu acredito sim que haverá no Senado uma pressão muito grande agora, pelos dois lados, mas a grande tendência, Walter, é que haja um aumento do número de senadores pró-impeachment. A gente já vimos a manifestação de vários senadores que tinham não recusado, mas não tinham colocado a sua opinião e agora começam a colocar com mais clareza. Eu tenho a impressão que haverá no Senado uma votação tão expressiva quanto houve na Câmara. Pois não. Marco Aurélio. Dada essa situação, dado esse cenário praticamente inevitável, a saída seria sair, Adhemar Mineiro, ou seja, renunciar ao cargo para forçar um novo processo, um novo processo eleitoral? Adhemar Mineiro, sua opinião. Olha, bom, essa pergunta dá mais para cientistas políticos do que para mim, né? Agora, eu acho que isso não vai acontecer, né? Porque, evidentemente, nem a atual presidente, nem o vice-presidente, que tanto esforço fez aí para chegar a esse momento, né? Foi, inclusive, taxado várias vezes ontem nos discursos de principal articulador desse golpe legislativo que se aprontou ontem, né? Eu acho que nenhum dos dois vai querer essa solução. E se um deles quiser, né, forçar o processo agora, que seria a presidente Dilma, que está mais ameaçada, né, na sua posição, seguramente o vice-presidente da República não toparia, a menos de um grau de instabilidade no país gigantesco, que também não está descartado, né? Não está descartada essa opção. Dylan Araújo, para dar sequência então com o nosso outro convidado. Eu vou na deixa do professor Guilherme Simões Reis. Até agora nós falamos das repercussões para o próprio processo do impeachment, mas eu gostaria de perguntar, após as votações, as motivações que foram expressadas durante o voto dos deputados, quais são as consequências possíveis para o próprio ambiente político e para a democracia? Olha, é o seguinte, eu acho que está uma conversa de surdos, né? Porque o fato é que em momento algum nesse processo interessou para os políticos que estavam apoiando o impeachment, né? Interessaram as razões para ele, porque, como foi dito, foi tratado muito como uma eleição indireta, né? Como se a gente fosse um país parlamentarista em que um governo sem apoio no Congresso possa ser derrubado no meio por questões puramente políticas. Porque, afinal de contas, os deputados mal falaram sobre o relatório, que era um relatório extremamente problemático, que misturava os dois períodos de governo, enfim, que tratava manobra fiscal como crime de responsabilidade, uma coisa extremamente confusa, né? Então, assim,
O ponto é que os deputados não estão muito preocupados realmente com isso. Eles querem derrubar um governo que estão satisfeitos, né? Então, o fato de ontem nós temos visto aquela coisa escandalosa de os deputados todos falarem na sua família, falarem em Deus e não falarem sobre o que estava sendo discutido no relatório, para mim é uma consequência óbvia do desinteresse deles pelo processo. Eles querem derrubar o presidente como se fosse um parlamentarismo. O problema é que nós temos um presidencialismo, né? E no momento que você quebra as regras no meio, você não pode esperar que nenhum outro ator político vá respeitar as regras. Isso vai jogar isso numa instabilidade política terrível. Eu agradeço ao professor Guilherme Simões Reis, professor de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Walter, retorno com você. Perfeito, eu volto com os professores Leonardo e Antônio Flávio Testa, começando com o professor Leonardo. Professor, quais os equívocos que teriam sido cometidos pela presidente Dilma, equívocos entendidos pelos deputados que votaram pelo impeachment e que, no caso, esses equívocos teriam resultado ou teriam dado esse resultado na decisão de prosseguir com o processo no Senado? Olha, Walter, daria para fazer uma lista grande aí, né? Mas o principal, na minha opinião, foi o fato dela ter apresentado nas eleições uma situação, um diagnóstico de país que não existia. E aí isso se complementa no momento em que ela assume o segundo mandato e começa a tocar uma política econômica muito diferente daquela que foi prometida na eleição. Então, com esse movimento, ela se isolou politicamente, inclusive dos seus grupos de apoiadores, né? Porque, num primeiro momento, para ganhar a eleição, ela diz que ela fala de um país que não existia, ou que estava muito distante daquilo que ela estava falando, e ganha uma eleição muito apertada, e isso motiva os grupos envolvidos a não engolirem o resultado. E quando ela assume, ela isola o PT, isola seus apoiadores, fazendo uma política econômica muito semelhante àquela que ela acusava que seu adversário faria. E aí ela se isolou. E se isolou tanto dos seus apoiadores quanto dos brasileiros médios, vamos dizer assim. E aí eu acho que esse foi o ponto-chave, né, para o qual, enfim, o evento-chave para o qual aí depois todos os outros colaboraram, mas eu acho que o pecado original está aí. Também essa mesma pergunta ao senhor, professor Testa. O professor Leonardo fez um diagnóstico correto, mas eu ressaltaria o estilo de governar da presidente da República. Ela tem, desde o primeiro mandato, ela demonstrou uma dificuldade muito grande de se relacionar com o mundo político. E isso não só a isolou, como afastou de fato do parlamento, aquela relação necessária para que ela aprovasse as medidas necessárias. E eu me lembro bem, eu acompanhei bastante de perto esse processo, que durante a votação da legislação em torno do ajuste fiscal, o próprio PMDB se dispôs a colaborar, o PT não queria, mas eles queriam que o PT assumisse, de fato, que seria o partido do arroxo. Já havia ali uma disputa muito grande, já com visão das próximas eleições de outubro, e a presidente completamente à parte disso. Ela teve que mudar ministro várias vezes, o próprio partido não a apoiava, e ela cometeu muitos equívocos também do ponto de vista administrativo. Eu tenho que discordar do que foi colocado, de que aquilo que foi levado a julgamento não era um ato jurídico perfeito. Olha, assisti a todas as sessões das comissões, a discussão pró, a discussão contra, a discussão dos juristas pró e contra, e ainda havia o apoio do parlamento, que queria, de fato, fazer uma mudança. O jogo político leva a essa disputa que aconteceu, e a presidente agora está numa situação muito mais difícil, porque é quase impossível ela reverter esse quadro no Senado. Pois não, Marco Aurélio. Pois é, e aí Ademar Mineiro, do Diese, não tem essa de, eu sou economista, não vou entrar nesse debate. Você está nessa chuva aqui para se molhar
como diria o ex-presidente corintiano Vicente Mateus, né, diria que você está na chuva para se queimar. Mas, na verdade, independentemente das gafes do ex-presidente corintiano, política e economia não andam separadas. E, na verdade, está aí um outro aspecto interessante. Se o que estamos analisando agora realmente é a pergunta do Walter sobre que erros foram cometidos que permitiram este cenário, podemos falar também, Ademar, dos erros no plano econômico. Então, a pergunta é essa: que erros foram cometidos no plano econômico pela presidenta Dilma que acabaram criando este cenário? Olha, eu concordo absolutamente com o professor Leonardo, que falou primeiro, de que você teve um erro fundamental, e aí, como você mesmo diz, a política e a economia estão misturados. A presidente se elegeu com um discurso e falando para uma determinada base social. Né? E logo no primeiro momento, antes de assumir o segundo mandato, já nos 2 meses finais do ano de 2014, você começa uma inversão do ponto de vista da política econômica, com a presidente assumindo na prática o diagnóstico de campanha do seu adversário no segundo turno, né? e rompendo, digamos, com a base social que a elegeu aí nesse segundo turno. Né? Então eu acho que a partir daí você teve um isolamento pesado do governo. As medidas tomadas, há que se dizer, agravaram a situação, né? As chamadas medidas de ajuste monetário, de ajuste fiscal, elevação da taxa de juros, na verdade jogaram a inflação para cima. A gente viu isso ao longo do ano de 2015, a inflação subiu em relação ao ano de 2014. Há outro ponto que tinha sido colocado como um ponto essencial a ser tratado, que era a situação da relação entre a dívida e o PIB do país. Né? A relação dívida-PIB também subiu nesse período, porque o PIB caiu e com a taxa de juros da dívida subiu. Né? Então, independente de você ter feito gastos ou não, a dívida pública subiu, e a previsão para esse ano e para o ano seguinte que essa relação dívida-PIB suba ainda mais por conta dessa política de arroxo monetário e fiscal que foi adotada lá atrás. Então, a política econômica, ela foi um tiro no pé, e mais do que isso, eu acho. As elites empresariais não se conformaram com o resultado das eleições. Né? Então, a partir do resultado final das eleições de 2014, não se assumiu efetivamente que você tinha uma continuidade de governo. Né? Na verdade, se jogou para ter um terceiro, um quarto, um quinto turno. Né? Isso ainda está colocado, mesmo se o impeachment, se a admissibilidade do impeachment não tivesse sido aprovada ontem na Câmara. Né? Existiam lá na carteira de processos do presidente da Câmara, né, do Eduardo Cunha, mais, se eu não me engano, 9 processos que poderiam ser abertos, além do processo no TSE, além das discussões que estão nos tribunais. Então, na verdade, tinha munição para esse debate institucional continuar indefinidamente, porque aparentemente não houve uma conformidade com os resultados do segundo turno. Eu acho que essa é uma complicação grande, porque assim como não houve uma conformidade desses setores sociais com o resultado do segundo turno, também não há uma conformidade social com esse terceiro ou quarto turno levado adiante ontem na Câmara. Então, vários setores sociais importantes não concordam com o que aconteceu, o que vai tirar a legitimidade de um eventual novo governo, que deveria fazer um grande processo de pactuação política com atores sociais importantes que hoje nele não reconhecem legitimidade. Né? Então você já estava numa situação política complicada, e essa situação política complicada se agravará ainda mais, inviabilizando que você tenha resultados positivos do ponto de vista da política macroeconômica. Eu vou insistir nesse ponto da análise dos possíveis erros cometidos pela presidenta Dilma Rousseff, mas vou pedir para o professor Guilherme Simões Reis
comentar esses possíveis erros do ponto de vista das alianças políticas. Nós vimos nas últimas semanas aquilo que se chamou de uma mudança de lados, deputados que eram da base e que se transformaram na base de apoio ao processo de impeachment, mas também vimos aí alguns movimentos de esquerda que se reaproximaram do Partido dos Trabalhadores. Então eu gostaria que o professor Guilherme comentasse se essas alianças políticas foram equivocadas e se existe uma tendência de, pelo menos durante esse período do processo no Senado Federal, se esses movimentos de esquerda devem ser uma aposta do Partido dos Trabalhadores. Claro. Bom, primeiro eu quero concordar com a fala agora, que é exatamente isso. Eu acho que a questão do arroxo, né, desse ajuste fiscal, ela foi péssima para a economia e foi péssima para o apoio, né? O governo tinha feito uma campanha no segundo turno muito à esquerda, conseguiu apoio, inclusive setores de esquerda de oposição, né? E depois as pessoas se sentiram traídas. Ele fez começou um governo à direita, com grupos que não seriam leais a ele, né? Isso aqui é isso, querem uma política de arroxo, mas acham que o adversário que perdeu a eleição faria melhor essa política de arroxo, né? Esse que é o ponto. Então, hoje, no momento que você sente a questão o risco de um golpe, de uma escalada, de um ultraneoliberalismo, né? De arraigamento desse arroxo, de queda de direitos trabalhistas, enfim, a esquerda toda se une, os movimentos sociais se unem mesmo insatisfeitos com o governo. Porque, afinal de contas, diferente do que foi noticiado por boa parte da mídia, o que está em jogo não é apoiar ou ser contra o governo. Era ser a favor ou contra a democracia, né? Porque nós estamos tendo uma ruptura democrática com a punição, com o afastamento de uma presidente que não cometeu nenhum crime. Tá? Então, eu acho que hoje não tem muito o que fazer, porque a situação já está deflagrada, tem que negociar com os partidos da base. Agora, eu acho que o apoio nas ruas vai ser fundamental. Tá? O apoio nas ruas vai ser fundamental, essa pressão vai ser fundamental para tentar tentar reverter esse quadro e mesmo tentar inviabilizar um governo ilegítimo que possa ascender, né? Eu acho que é isso. Agora, a questão de se deveria ou não ter feito aliança com o PMDB, com frequência falam, não tem que negociar com o PMDB. Eu acho que é impossível. O PMDB é o maior partido da Câmara. Eu acho que sim, a negociação deveria ter sido feita em outros parâmetros. Não numa lógica ingênua, como frequentemente a não ceder cargos, ter ministros excepcionais. A questão não é essa. A questão é de ser mais rigoroso, ceder menos espaço, cobrar mais apoio em troca, não incluir na negociação, entregar estados para governos estaduais para o PMDB. O PT deixou de disputar a eleição no Rio de Janeiro, por exemplo, deu de presente para o PMDB. Hoje o PMDB vai lá e vota maciçamente contra o PT. Inclusive, o pré-candidato do PMDB à Prefeitura do Rio de Janeiro votou pelo golpe, né? Então, a situação é essa. Eu acho que é muito mais a questão de como se deu essa negociação do que se dá essa negociação em si. Você não pode, com um parlamento tão fragmentado, em que o PT não tem nem um quinto dos deputados, querer governar sozinho, né? Você tem que fazer negociação. Agora, ela tem que se dar em outros termos. O presidente tem um poder que não pode ser negligenciado, ele tem que saber ser usado. Perfeito. A Dilma não soube muito bem, né? Inclusive não se cercou dos melhores assessores, né? O Mercadante, o Cardoso, que está sendo um ótimo advogado-geral da União, mas foi um péssimo ministro da Justiça, né? Se cercou mal, eu acho. Obrigado, professor Guilherme Simões Reis, e retorno com você, Walter Lima. E eu chego mais uma vez no professor Leonardo Barreto, professor, para perguntar ao senhor o seguinte: por que o vice-presidente Michel Temer não está no mesmo processo que a presidente Dilma está respondendo no Congresso, uma vez que o governo, que tem a titular e o vice, forma uma única administração? Olha, Walter, juridicamente, eu não sou jurista, né? Mas juridicamente acho que você não poderia incluir os dois na mesma situação. Acho que o processo de julgamento ele tem que ser individual, né? E nesse sentido você tem aí um pedido de abertura de processo de responsabilização contra o vice. Mas
aí entra o caráter político desse processo, né? O que está se argumentando é que o vice, apesar de fazer a mesma administração, né, e apesar dele também ter assinado decretos semelhantes àqueles que serviram serviram para pautar o processo de impeachment, né? O que ele vai argumentar é que isso era uma política do governo da titular e que ele não podia fazer, enfim, revogar ou mudar a política da titular, não teria competência para isso. Mas a gente sabe, né, ninguém é bobo aqui, que o processo é outro, né? Ele não vai ser responsabilizado pelo Congresso, pelo menos, né? Porque se acredita, ele tem um nível de força e de consenso político entre os parlamentares que a presidente Dilma perdeu. E aí esse consenso é que dá a dimensão a intensidade do crime, né? Que vai dar a dimensão da punição. Talvez em outras circunstâncias a presidente não... Enfim, essa questão, uma vez quitada as pedaladas fiscais, isso nunca seria um processo. Agora, ela está sendo impeachmentada pelo conjunto da obra, né? Não é por um fato isolado. Enfim, como os pronunciamentos dos deputados ontem mostraram muito, muito claramente, né? Ela está sendo caçada pelo conjunto da obra. Professor Antônio Flávio Tessa, faço ao senhor outra pergunta, com base inclusive numa matéria aqui do Paulo Vitor Chagas, repórter nosso aqui da Agência Brasil, onde a matéria tem um título: Governo pode entrar no STF alegando que não há causa para impeachment. Inclusive, essa manchete está baseada nessa matéria que fala que o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, diz que o governo poderá questionar novamente o processo de impeachment no Supremo Tribunal Federal. De acordo com ele, a partir de agora, com a análise da denúncia pelo Senado, os parlamentares devem respeitar todos os rigores formais de um julgamento. Eu gostaria de ouvir do senhor justamente sobre essa possibilidade de buscar na Suprema Corte, no caso aqui, essa proposta de suspender ou anular esse processo de impeachment, professor Testa? Olha, Walter, você vai se lembrar que houve inúmeras tentativas feitas pelo advogado da União de conseguir liminares que evitassem o acontecimento, e houve aprovação de 8 ministros a favor da manutenção do processo de impeachment, e apenas o ministro Marco Aurélio votou a favor e foi seguido pelo presidente Lewandowski, que normalmente não teria que votar. Então foi 8-2. Evidentemente que há possibilidade, sim, de eles entrarem e tentar recorrer no Supremo. Só que não vão conseguir. Essa votação foi muito expressiva, né? É claro que serão colocados argumentos e tudo mais, mas agora é a votação soberana, já passou. E vai ser encaminhado para o Senado, e ali sim começa uma nova batalha jurídica e política. Pode ser que na tramitação no Senado você consiga brechas para fazer com que haja determinadas mudanças. Eu acompanhei com muito cuidado, muita atenção, porque esse processo foi um processo muito interessante do ponto de vista da relação entre as instituições, Supremo e Câmara dos Deputados, desde o começo, até por conta da crise que o presidente da Câmara acabou gerando, né, pelos inúmeros processos que ele responde, e as alegações que ele estava fazendo em processo de vingança contra a presidente, como se fosse algo pessoal. Na verdade, não é. Na verdade, é uma instituição, uma Câmara dos Deputados, que tomou uma decisão com base no julgamento do Tribunal de Contas, depois foi admitido um pedido de impeachment e tem mais 9 na fila. E também, claro, que o presidente eventualmente também vai sofrer a continuidade desse processo, porque já tem uma determinação porque ele sofre também essas investigações. Portanto, eu não acho que o advogado da União vai deixar de cumprir a sua obrigação, ele vai fazer isso. Só não vejo como reverter, nesse momento, uma decisão soberana da Câmara. Pois não. Marco Aurélio. Bom, do meu ponto de vista, esse aspecto já está muito bem abordado pelos debatedores. Agora, se os outros dois quiserem rebater ou questionar algo que foi dito,
tanto por Leonardo Barreto quanto por Antônio Flávio Testa. Fiquem à vontade. Agora eu queria partir, Ademar Mineiro, economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, e Prospecto Econômico. Não são poucas as pessoas, não são poucos os analistas que temem que neste governo Temer haja um processo econômico que atenda aos interesses do capital nacional e internacional, com diminuição de direitos trabalhistas, flexibilização de leis trabalhistas, portanto, beneficiando o setor empresarial, prejudicando direitos conquistados ao longo dos últimos 60 anos. É um temor exagerado ou faz sentido, Ademar Mineiro? Não, eu acho que faz todo sentido, né? Na verdade, essa é a fatura que vai ser cobrada pelo apoio empresarial a esse processo, né? A gente viu, inclusive, por anúncios explícitos na mídia e por notas divulgadas, o posicionamento das principais federações empresariais, seja a CNI, seja a CNA, seja especialmente Fiesp e Firjan, né? Agora, a pauta empresarial que é recolocada em qualquer momento da crise, que implica retirada de direitos, né, do ponto de vista da maioria da população, em especial dos trabalhadores, ela vem sendo recolocada, foi colocada nos anos 90, algumas das coisas avançaram, outras das coisas não foram adiante, foi recolocada também durante o governo Lula. Lembro que na crise de 2008, no final do ano de 2008, quando o Brasil é atingido pela crise internacional, essa pauta foi colocada também, e àquela altura rejeitada pelo governo, que optou por uma estratégia de crescimento, né, e rapidamente o Brasil saiu daquele processo de crise. Mas, enfim, essa pauta voltará a ser colocada, já foi colocada, alguns dos seus pontos já estão colocados, inclusive, nesse documento, né, Ponte para o Futuro, se eu não me engano, desse ponto de vista, eu acho que vai agravar ainda mais a crise, não é? Porque nesse momento, é bom que se diga, nós já estamos, não é, há algum tempo num processo de crise econômica forte, agudo, que do ponto de vista da federação é mais intensa nos estados do que na União, até esse momento, não é? Mas que tende a se agravar. Não é? E as medidas que estão colocadas, que são medidas de conteúdo recessivo, não é? Com ainda mais redução de demanda, enfim, é tudo o que a gente não precisa nesse momento. Ou seja, o que está sinalizado é que vai haver um agravamento da crise e a conexão ainda maior entre a crise econômica e a crise política. Eu acho que a gente vai ter que esperar no próximo período bastante turbulência desse ponto de vista e mais grave ainda se o processo de impeachment for adiante, porque aí os vários setores sociais vão ter que negociar com um governo absolutamente ilegítimo, né? E isso vai complicar ainda mais a situação, dado que as eleições são previstas só para 2018, né? Então nós teremos um longo período aí pela frente e na medida que a crise agravar, evidentemente esse governo novo que assumir vai se isolar muito rapidamente, porque ninguém vai querer ficar de mãos dadas com um barco que afunda, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente vai ter que pesar aí no próximo período, porque isso vai determinar quão aguda vai ser essa crise nesse próximo período, tanto do ponto de vista da economia quanto do ponto de vista da política. Professor Guilherme, eu gostaria agora da gente transitar novamente da crise econômica para a crise política, e eu te pergunto se nós temos condições, se nós temos um clima para aprovação de proposições legislativas importantes agora no Congresso, ou as principais pautas devem ficar paralisadas até que a gente tenha uma resolução desse processo de impeachment, com a formação novamente das bases com força bastante para aprovação das proposições legislativas. Sim, eu queria voltar um pouquinho só, claro. Porque eu acho que a política comparada ajuda a gente nessa hora. Eu estou muito contemplado pelas últimas falas. Eu acho que, primeiro, quando você tem um desejo de fazer uma reforma com corte muito brutal de direitos, né? É um programa inviável eleitoralmente, né? Então, obviamente, o eleitor não vai votar, assim, eu vou cortar seus direitos todos, não vai votar nessa candidatura, né?
Então, reformas assim andam geralmente em regimes autoritários, né? Foi assim no Chile, talvez o Chile seja o exemplo mais dramático de neoliberalismo, né? Um caso, laboratório extremo de neoliberalismo, e aconteceu na ditadura do Pinochet, né? Então eu acho que não é por acaso que querem colocar agora um governo não eleito, dizer que o Temer estava eleito como vice, não, é uma piada, né? Porque ele não foi eleito para presidente, né? Fazia parte de um arranjo, quem foi eleita foi a Dilma, enfim. Não é por acaso que querem colocar agora um presidente não eleito para fazer essas políticas, tá? Acho que existe uma possibilidade de conseguir dentro do Congresso o apoio para isso, porque existe um Congresso, a legislatura mais conservadora desde a redemocratização, né? A questão é se vai ter estabilidade para conseguir fazer isso, né? Eu acho que vai ter uma reação nas ruas muito forte, a gente vai entrar num clima de instabilidade muito grande e muito prejudicial para a economia, tá? Agora, tem uma outra questão que eu queria falar, novamente, chamando para a política comparada, né? Assim, não pode cair numa ingenuidade de que o judiciário é neutro, é técnico, não é político, né? Isso não é real, tá? Então não é por acaso que ele não toma a mesma decisão para todos os casos, que ele não tem o mesmo empenho para investigar todos os casos, para julgar todos os casos, enfim. Então tem que ficar claro isso. Então, sobre o que o governo vai fazer, eu acho que é óbvio que o governo vai lançar mão de todos os recursos possíveis, vai tentar negociar com o Senado, né, que a situação é um pouquinho mais favorável que na Câmara, né? Acho que a chance de ser traído novamente é muito grande, mas a situação, a correlação de forças é um pouco melhor. Vai entrar vai pedir inconstitucionalidade para o STF. Agora, eu acho realmente difícil acontecer isso. E aí me lembra do quê? Me lembra do Paraguai. O caso aqui está sendo chamado de golpe paraguaio frequentemente. As pessoas às vezes acham que é preconceito com o Paraguai, coisa de muamba. Não é isso, não. Que aconteceu a mesma coisa no Paraguai. Onde o processo bem mais rápido lá do que vai ser aqui, porque obviamente aqui tem muito mais reação, né? Mas um presidente à esquerda, ainda que não uma esquerda tão vigorosa assim, né? Assim como também não é o caso do PT hoje, foi derrubado no meio do mandato por um congresso de oposição, como se fosse um parlamentarismo, com uma série de acusações sem pé nem cabeça, sem embasamento, né? E a Suprema Corte disse que era legal. Então a questão é essa. A Suprema Corte não vai necessariamente dizer o que é justo, o que é técnico. Ela se move politicamente também. E ela tem demonstrado que não vai ter muito empenho de seguir rigorosamente a Constituição, a ideia de que o impeachment tem que ter realmente um caso de crime. Está certo. Esse foi o professor Guilherme Simões Reis. E eu volto com você, Walter. Perfeito. Eu volto então também com o professor Leonardo para perguntar ao senhor o seguinte, professor, está em gestação a proposta de ter agora em outubro deste ano, 2016, a eleição para presidente da República, quando no calendário eleitoral deste ano só prevê o pleito para escolher prefeitos e vereadores. Quem raciocina essa saída entende que a presidente Dilma permaneceria na presidência e passaria a faixa para quem vencer, portanto, essa disputa. Quer dizer, o senhor vê progresso nessa discussão ou não? Ô, Walter, não. Por uma razão. Talvez a presidente Dilma até tivesse a oportunidade de ter convocado uma saída dessa natureza, mas há um tempo atrás, né? Enquanto a alternativa do impeachment ainda não tivesse se concretizado como se concretizou. E mesmo os parlamentares de oposição e de situação que levantaram essa bola ontem, fizeram isso muito mais para tentar justificar as posições que assumiram publicamente do que propriamente um projeto político. Quem era contra a presidente, né, dizia assim, olha, tô votando aqui contra ela, mas na verdade o que eu quero é uma nova eleição. Ele estava tentando ali, normalmente deputados que tinham algum eleitor de esquerda, ele estava tentando se justificar. E do outro lado também, né, tô votando contra o impeachment, mas porque eu sou a favor de nova eleição. Isso virou uma narrativa. Mas na verdade ninguém acredita muito nisso, porque você precisaria de uma proposta de emenda constitucional. E aí haveria um questionamento se você poderia fazer uma eleição para presidente descasada de uma eleição para deputados federais, o que geraria uma discussão jurídica forte, o que, na minha opinião, inviabilizaria isso.
E se você fosse via processo no TSE, isso dificilmente acaba esse ano, e acabando no ano que vem, aí você partiria para uma eleição indireta, né? Os congressistas teriam nas suas mãos a eleição do próximo presidente. Então, assim, é muito mais ali uma narrativa que se criou ali para o momento final, né, do que uma alternativa. O que caracteriza, assim, o que demonstra o que foi a presidente Dilma o tempo inteiro, né? Eu acho, assim, que a gente não pode ser ingênuo, né, do ponto de vista que a Corte Suprema não se posiciona politicamente, a gente não pode ser ingênuo também de que a democracia se sustenta apenas pelo voto popular, né? Se a presidente ela fez absolutamente tudo para sabotar o seu projeto político, né? Você não pode esperar que a economia, que as pessoas percam seus empregos, que os estados vão à falência, que a sociedade entre em colapso unicamente porque alguém ganhou por 51-49. E se o processo, se o pedido de impeachment talvez tenha sido desvirtuado, né, e virou uma moção de desconfiança, foi uma adaptação. As instituições se adaptaram, né, para conseguir superar um processo de crise aguda de autoridade, no qual se transformou o governo Dilma. Então, eu respeito muito a opinião dos colegas, elas estão muito embasadas, né, mas eu não vejo como golpe, não. Eu vejo como uma reação da sociedade a uma das crises de autoridade talvez mais agudas que a gente tenha vivido na nossa história. Professor Testa, ainda nessa linha de raciocínio, pergunto, portanto, ao senhor. Quer dizer, já se debate, e esse debate ainda não foi ampliado, da possibilidade da presidente Dilma renunciar, uma vez que ela ainda não completou 2 anos de gestão. Com isso, então, renunciando, teria que convocar novas eleições. E no cenário mostrado aí por entidades que fazem aí, no caso, pesquisas, indica o presidente Lula como, de certa forma, com mais vantagem do que os demais candidatos que têm se apresentado. Isso acontecendo, vai embaralhar o jogo político ou não, professor Testa? Olha, volta a ser um jogo de profissionais. Eu acho que, primeiro eu queria dizer que eu discordo radicalmente do que o professor Guilherme colocou. Se eu tiver oportunidade, eu quero colocar. Não houve golpe, o impeachment é previsto pela Constituição, um novo governo será legítimo, assim como foi o governo de Itamar Franco. Mas isso é uma questão que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Se houver a possibilidade de uma nova eleição, hoje as pesquisas estão dando vantagem ao ex-presidente Lula, também a Marina e o candidato Aécio. É um recalque. É claro que o Lula tem um carisma muito grande ainda, mas há regiões em que ele já não tem tanta aceitação ainda. Só vejo possibilidade da presidente renunciar num determinado momento, eu já disse isso várias vezes. Ela vai renunciar no momento que estiver para começar a votação no Senado. E por que ela vai fazer isso? Para manter as suas prerrogativas de ex-presidente da República. Eu não vejo a menor possibilidade de fazer essa renúncia, como está sendo colocado agora, para começar um novo processo. O jogo é profissional, é um jogo pelo poder. O Supremo tem 11 ministros, sendo que 9 foram nomeados pelo PT, desde o governo Lula, 2 mandatos, e o governo Dilma. E, no entanto, tiveram vários ministros nomeados por eles que votaram contra eles, analisando tecnicamente, mas fazendo política. Basta nós vermos na última sessão, quando o ministro Barroso, dizendo para resolver uma questão, e dizer assim, olha, eu voto contra, mas o certo é fazer isso. Depois foi muito difícil você chegar a um consenso, porque é uma coisa nova. Muito raramente acontece os impeachments. E o próprio Supremo teve que aperfeiçoar a sua legislação. E é um jogo político, né? Se me perdoe, até a gente abreviando aqui, que o tempo está correndo e temos que garantir também tempo aí para os demais convidados. Vamos lá, Marco Aurélio. Pois é, Walter, e não podemos deixar de debater, né, e o tempo está se esgotando, debater um outro aspecto. Falei aqui das questões trabalhistas. Vamos falar agora dos programas sociais. No sábado, pela manhã, o presidente Michel Temer, né, já se sentindo como presidente, por isso que eu falo assim, já se posicionando como presidente, né, já com palavras como se já fosse o presidente,
mandou 2 mensagens no Twitter desmentindo a presidenta Dilma e dizendo que não vou, abre aspas, não vou acabar com os programas sociais, como Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, principalmente. Bom, uma coisa é a promessa, outra coisa é o seguinte, o modelo de governo, como já foi abordado pelo Ademar Mineiro, o modelo de governo que vem por aí é fortemente apoiado por setores empresariais que desejam cortes, muitos cortes no setor público, desde cortes de cargos comissionados a cortes em todos os setores da área pública. É o Estado mínimo, o discurso do Estado mínimo voltou a ganhar força. E aí, Ademar Mineiro, você acredita, economista Ademar Mineiro, que é possível atender a esses interesses, Fiesp, alguns interesses internacionais que inclusive financiaram alguns manifestantes anti-Dilma, atender a esses interesses sem cortar os chamados programas sociais, que tem um custo alto? Não é barato fazer programa social. Ademar. Olha, eu acho que alguns sim, né? Alguns que pareçam mais abstratos para a população, não é? Como a questão da reforma da lei de petróleo, não é? Que existe um forte lobby internacional das grandes empresas de petróleo para alterar isso. Esse é possível de andar porque parece mais abstrato para as pessoas. Agora, evidentemente deve estar na agenda do novo governo, e ele em parte já anunciou isso, coisas como, por exemplo, a desvinculação do salário mínimo do piso previdenciário, ou seja, o reajuste do salário mínimo não seria extensivo aos aposentados. Isso é uma medida de enorme impacto negativo no conjunto da população, inclusive, especialmente na população mais idosa e mais carente. Então você vai ter sempre uma avaliação desse tipo, né? Existem algumas medidas que, embora tenham consequências muito concretas, são muito abstratas do ponto de vista da população. Agora, há outras cortam direto, né, em ganhos que as pessoas vêm tendo, e essas vão ter uma reação negativa quase que imediata. É isso que vai acontecer, eu acho. E isso vai instabilizar ainda mais qualquer possibilidade de medida nesse sentido, em especial no quadro de um governo ilegítimo como esse que sairia desse processo. Aidila. Professor Guilherme, eu não vou fazer uma pergunta nova, o senhor foi citado na questão do possível golpe estar em andamento. Nós sabemos que o impeachment é previsto na Constituição, mas existem as alegações de que ele não estaria sendo utilizado da maneira correta ou estaria sendo motivados por outras questões que não crime de responsabilidade. Então, eu deixo esse espaço para que o senhor possa aprofundar nessa fala do porquê a defesa de que esse movimento atual, ele flerta, se assemelha ou seria um tipo de golpe. Pois não. Exatamente. Menos de 2 minutos, professor. Tá certo, obrigado. A questão é a seguinte, com todo respeito aos meus colegas que falaram anteriormente, eu acho deprimente essa relativização de que está previsto na Constituição, é uma decisão do Congresso, tem separação de poderes, então é legítimo. Tá? Essa questão de você flexibilizar as regras, alterar as regras no meio do jogo para conseguir um objetivo, foi o que fizeram em 61. Nós adotamos parlamentarismo para enfraquecer um presidente específico, que era o João Goulart, que desagradava a maioria do Congresso. Tá? A verdade é que os setores, inclusive, que apoiaram o golpe de 64, têm semelhanças muito profundas, né? Você vê a Fiesp, vê uma imprensa majoritária, mesmo os grupos, tirando a questão dos militares, a semelhança é muito grande. Eu acho que se quer maior flexibilização, e isso esteve presente no discurso de alguns deputados, de certa forma, como se fosse a vontade das ruas, a vontade do povo. Eu acho que nós podíamos avançar, por exemplo, numa mudança de regra, como a instituição do recall, da revogação popular de mandato. Agora, obviamente, não para presidente em exercício, para o próximo que foi eleito. Eu acho que é uma ótima ideia. Recurso adotado em países que são, inclusive, satanizados pela grande mídia, né? Como Bolívia, Equador, Venezuela. Assim, aí a própria população decide se tira um presidente ou não com quem ela está insatisfeita. Tá? O que a gente não pode é ter um parlamento que transforma de forma autoritária o presidencialismo em parlamentarismo. Dizer que é jogo político, isso não é recurso. Um atentado contra o presidente faz parte do jogo político. Ele não pode relativizar que qualquer coisa é legítima. Walter. Pois não. Os agradecimentos aos entrevistados. Bom, o nosso tempo acabou de vez. Muito obrigado, Marco Aurélio. Muito obrigado, Dila. Muito obrigado também aos nossos entrevistados.
vamos desfazer a rede.